As crianças até 6 anos vão subir. E nós aqui, que estamos aqui, que não somos crianças até 6 anos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Tito. Nós vamos começar a estudar nesses dias aqui, nos próximos dias, o livro de Tito. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós olharmos o capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, clamando a Deus, para que o Senhor nos transforme. Assim como vimos já neste culto, o poder da Tua Palavra de transformar as nossas vidas, e por isso nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor nos transforme, nos santifique através dela, para que assim, ó Deus, nós possamos glorificar o Teu nome. Nos ajude, Deus, neste momento, que o Senhor nos edifique através da Tua Palavra. Oramos assim, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a gente vai então estudar a carta de Tito. Uma das razões do qual eu pensei aqui, do porquê que a gente deveria estar estudando o livro de Tito, uma vez que a gente já terminou a carta de Colossenses, é porque nós precisamos constantemente nos lembrar de como a igreja deve ser. A gente encontra aqui na carta de Tito que ela é conhecida como uma epístola pastoral. Paulo, assim como 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo ele escreve essas cartas com o objetivo de instruir dois homens, né, Timóteo e Tito, nos seus contextos onde estão, em cidades diferentes, mas principalmente para lidar com orientações no pastoreio de suas igrejas. Especificamente, então, dando uma visão de como deve ser tanto o papel do pastor, quanto deve ser, então, o papel da igreja, como a igreja deve se portar diante de algumas realidades aqui. E por isso, então, nós precisamos vir e mexe, né, voltarmos, então, para que nós possamos lidar com isso. E meu desejo, nós estudarmos aqui a carta de Tito, que eu gostaria muito que você viesse com um olhar criterioso. Um olhar criterioso não para que você avalie necessariamente os outros, mas que você avalie principalmente você, naquilo que Tito vai nos propor aqui, de um aspecto de que a nossa vida, a vida em igreja, diante da sociedade, ela deve ser condizente com as verdades do Evangelho. Deve ser de acordo com aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus. Então, eu gostaria que você viesse primeiramente com esse critério ao avaliar o seu coração. Como você está lidando diante das verdades do Evangelho, como você tem vivido, principalmente nos seus aspectos sociais, mas na realidade da igreja também. E assim também que você viesse criterioso, primeiramente do seu coração, mas também que você olhasse quanto à realidade da igreja. Que você avaliasse e pensasse como você pode contribuir para que a nossa igreja como um todo, pensando na ordem daquilo que Paulo vai tratar aqui na carta como um todo, naquilo que a igreja deve ser, como que a gente tem lidado e como nós podemos crescer, e com certeza a sua opinião vai ser muito importante para que nós possamos refletir a partir da palavra de Deus como nós, como igreja, devemos viver. Mas mesmo que sejam cartas pastorais, elas não são cartas específicas ao pastor. Tanto é que o ponto aqui da carta, ela é com o objetivo de nos mostrar um cristianismo maduro. Diante de tanta euforia que a gente vê no livro de Atos, né? Coisas até que a gente acha surpreendente, de fato é, o Espírito movendo. Um apóstolo ele vai, ele prega e centenas, milhares de pessoas se convertem e se formam ali uma igreja e a gente vê o evangelho se espalhando, é fantástico isso. Mas as cartas pastorais, elas vêm com o objetivo, então, de lidar, então, com essa realidade daqueles irmãos, daquelas pessoas que estão se convertendo, mostrando agora como que lida com a maturidade diante do cristianismo, diante dessa salvação que trouxe a eles. E Tito nos mostra algo nesse sentido. Nos mostrando, então, cremos em Cristo Jesus, estamos crescendo com Ele, como devemos, então, viver diante deste Evangelho de uma forma madura. Porque muitos, talvez, vão poder olhar para a carta de Tito, pensando principalmente porque ele vai estipular alguns aspectos
muito mais assim estruturais da igreja, pensando na realidade dos presbíteros, que é o que ele vai falar. E a igreja ali iniciando e colocando-se ordem, talvez alguns diriam, não, a gente não precisa de muita estrutura ou coisas assim do tipo. Vamos vivendo pela graça e é isso que importa. Calma, não é assim. Por isso Paulo então pretende então trazer uma realidade de um cristianismo mais maduro. E o propósito da carta que a gente vê aqui no todo, Paulo ele tem o objetivo, a gente vê isso ali no versículo 5, se você quiser ler comigo, ele diz assim, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, como prescrevi a você. Paulo ele tem ali um propósito claro de deixar Tito em Creta, para que este colocasse em ordem a realidade da igreja. Não só de uma igreja em específico, mas das igrejas que estavam ali situadas em Creta. Creta era uma cidade, uma ilha com várias cidades, do qual Tito ali precisava então lidar com as igrejas que estavam se formando ali. E Paulo então escreve para Tito a fim de que ele colocasse em ordem, instituindo presbíteros qualificados, que a gente vai ver mais para frente, dos versículos 5 até o versículo 9, para que estes presbíteros fossem um contraste com falsos mestres, assim como também, através de um ensino fiel das Escrituras, eles instruíssem os diversos grupos sociais a viverem diante do Evangelho, para que estes também fossem um contraste a um cristianismo totalmente diferente daquilo que Deus desejava, a uma religiosidade falsa, a um evangelho falso, a uns falsos mestres que estavam sendo levantados também. E Paulo ele se apresenta aqui para a gente, no texto que a gente já leu lá no começo, como o autor da carta. Eu queria só mencionar um pouquinho aqui do porquê que é importante, para que você saiba, por que as cartas, especificamente as cartas paulinas, as cartas de Paulo, Paulo tem o propósito de afirmar a sua autoridade apostólica e também a sua autoridade como autor da carta. Principalmente, isso é importante para nós hoje, mas para a realidade daquela época também, para que estes entendessem como verdade para as suas vidas e verdades vindo da parte de Deus. Nós entendemos que o livro de Tito ele é algo revelado da parte de Deus, é inspirado por Deus, porque um apóstolo chamado por Cristo Jesus escreveu esta carta. Isso é extremamente importante para que nós possamos ler a carta de Tito e saibamos que é Deus quem está nos dizendo estas coisas. Deus é quem me ensina através do livro de Tito. É Ele quem está me contando como eu devo viver a partir dessa realidade. E assim como a gente não vê especificamente quando Paulo esteve em Creta, mas a gente vê ali, como a gente viu já no versículo 5, nos dizendo que Paulo deixou ali Tito em Creta, mas no versículo 12, a gente pode ver um pouco mais para frente, nessa realidade de quem são os cretenses. A gente não sabe quando Paulo esteve em Creta, o livro de Atos não nos conta, mas certamente Paulo esteve ali junto com Tito, depois precisou ir para outros lugares, onde então depois de pregar o evangelho disse, Tito, você fica aqui, e você vai ter que lidar com um contexto dos cretenses que não é muito boa. Olha só o versículo 12 ali mais para frente, ele diz assim, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que seria ali a realidade de um filósofo, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. A realidade do qual Tito teria que lidar no contexto ali, era de mostrar então como que o evangelho moldava a cultura, a conduta da igreja diante de uma cultura terrível. Diante de uma cultura onde pessoas são desonestas, onde os próprios cretenses observam isso. O filósofo cretense está dizendo que os cretenses são dessa forma. Creta era caracterizada por essa realidade. E aí então Tito tem o objetivo de mostrar como que o evangelho molda a maneira desses homens lidarem diante de uma cultura terrível, caída, e que de fato traz situações muito terríveis para a vida deles. E parece muito que a gente está lidando com o século XXI aqui. Quando nós olhamos para o nosso redor, vemos as notícias políticas, talvez a gente diria, são sempre mentirosos. Ou quando a gente vê a realidade que são pessoas
terríveis, feras terríveis. Pessoas parece que querem tirar coisas de nós, nos roubar, nos machucar. Além da realidade ali do qual ele vê, diante da realidade de Creta, parece ser muito real com aquilo que nós lidamos diante do nosso contexto, entre aspas, secular, com a nossa vida fora da igreja. Por isso que Tito vai mostrar como deve ser a conduta da igreja, para que não a cultura lá fora molde como a igreja deve viver, mas que a igreja, sendo moldada pelo Evangelho, seja capaz de transformar a cultura ao seu redor, através principalmente das verdades do Evangelho. E um dos problemas que a gente vê não é só da realidade dos cretenses serem ruins, mas de falsos mestres também, gananciosos, terríveis, impuros, que estavam ensinando coisas para principalmente eles serem beneficiados com todas essas coisas. E por isso Paulo escreve a Tito para que a igreja como um todo vivam as verdades do Evangelho, para que estes homens sejam silenciados. Queridos, se a nossa cultura é terrível, quanto mais a gente vê pessoas, sejam filósofos, sejam homens importantes que têm conduzido pessoas a um tipo de filosofia de vida, ou até mesmo pastores que têm pregado um falso evangelho. Então Tito parece ser uma carta muito atual para as nossas vidas hoje. Paulo então vai se apresentar, como eu já mencionei, como autor da carta. E vamos olhar então esses versículos 1 a 4, em como a gente vê essa realidade aqui de Paulo nos ensinando algo que talvez pode trazer para as nossas vidas. Ele começa dizendo assim para a gente: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui na carta, diferente até mesmo de Romanos e Gálatas, Paulo usa poucas palavras para dizer quem ele é. Se você olhar algumas outras cartas, ele até gasta algumas palavras maiores, né? ou ele gasta mais tempo dizendo sobre quem ele é. E parte se dá porque ele não precisa autenticar a sua autoridade. Tito já o conhece, assim como a igreja que ele está ali recebendo esta carta também. Tito sabia muito bem quem Paulo era e por isso não precisava que ele explicasse muito, mas ao mesmo tempo, com poucas palavras, Paulo nos traz algumas profundidades do qual nós podemos pensar aqui. Ele começa nos dizendo que ele é servo de Deus. E diferente de outras cartas em que ele se apresenta como servo de Cristo. E a palavra servo é de fato interessante, porque é realmente a mesma palavra para escravo. Em outras palavras, o que talvez a gente poderia pensar é que Paulo está nos dizendo que ele não tem nada mais a fazer do que servir ao seu Senhor. Para Paulo era muito claro qual era o objetivo de sua vida. Ele era um escravo do próprio Deus. Ou seja, a sua vida deveria ser vivida em prol deste Senhor. E queridos, já de início, nós deveríamos ter essa mesma mentalidade que Paulo. Uma vez que a realidade da redenção que nós encontramos em Cristo Jesus é uma realidade de compra. Cristo Jesus nos comprou para que nós saiamos da servidão, da escravidão do pecado, para que vivamos debaixo da sua servidão, da servidão de Cristo Jesus, de Deus. Ele agora é o nosso Senhor e nós agora devíamos viver nas nossas vidas que não seja para outra coisa, que não seja para servir a este Deus no contexto que estamos. Mas Paulo também, quando ele diz aqui ser servo de Deus, e diferente de outras cartas que se diz servo de Cristo, ele parece nos fazer uma certa referência, como um comentarista aqui nos colocou aqui para mim, enquanto eu estava estudando, que ele vê uma relação do termo sendo usado principalmente no Antigo Testamento. Onde Moisés, Davi e alguns outros profetas foram descritos desta mesma forma, sendo então eles servos de Deus. Em outras palavras, indicando que Paulo, assim colocado nesta lista daqueles que foram porta-vozes de Deus. Ou seja, o que Paulo pretende escrever não vem da parte dele, mas é Deus assim que está dizendo para então em caso Tito, que deveria trazer essa verdade para ele. Da mesma forma, Paulo diz ali também que ele não é só servo de Deus, mas apóstolo de Jesus Cristo. No entanto, então, suas palavras, ela tem autoridade, uma vez que quem o enviou foi o Senhor Jesus Cristo, que o chamou então para ser este
certo. E Paulo nos diz que o seu ministério, quem ele é, ali no versículo 1, tem um propósito muito claro: promover a fé dos eleitos de Deus. Este tal chamado, este tal reconhecimento que Paulo agora é servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, tem o propósito de promover a fé daqueles que são chamados para a salvação. Em outras palavras, é aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, do qual Deus os alcançou através da mensagem do Evangelho, e estes, pela fé, então, são salvos a viver, então, eternamente ao lado de Deus. Paulo sabe que Cristo o chamou para que a mensagem do Evangelho fosse anunciada, e assim, pela fé, essas pessoas fossem salvas. Paulo reconhece que este é o propósito desse seu chamado. Mas ele também continua mostrando não só que é quanto à fé, mas também de dar pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ao mesmo tempo que Paulo reconhece que o ministério não finalizava apenas em anunciar a salvação. Paulo entendia que ele não foi chamado apenas para ser um evangelista, um cara de ponta que prega o evangelho para que as pessoas se convertam e aí depois passa para alguém. Não, Paulo está dizendo que também tinha o objetivo de fazer com que as pessoas tenham pleno conhecimento da verdade, das verdades do evangelho. Por isso que Paulo gasta e se esforça tanto por escrever as suas cartas, para que os irmãos, à medida que crescem no evangelho, soubessem a maneira como se deve viver diante deste evangelho. Mas aqui também é interessante o que Paulo nos diz sobre essa verdade. Ele nos diz que esta verdade é segundo a piedade. Ou seja, que o conhecimento desta verdade deveria promover piedade. E aqui talvez é um ponto que a gente precisa olhar para que nós possamos olhar o todo da carta. Em contraste com os falsos mestres, que se diziam conhecer coisas, mas não viviam de maneira piedosa. Paulo agora está dizendo que aqueles que ouvem, depositam a sua fé neste Evangelho, creem e conhecem as verdades deste Evangelho. Eles são então conduzidos a viver de uma forma piedosa. E piedade não é, como muitas vezes a gente usa, né, ou pensa, uma ideia de misericórdia. Não é essa a ideia. A ideia é de ser principalmente temente e amar, de amar e temer ao Senhor. Essa é a ideia. De alguém que busca conhecer e viver de forma que este seu Senhor se agrade, que Deus se agrade da vida dele. Em outras palavras, queridos, o Evangelho, ele não nos conduz a uma apatia espiritual, de uma indiferença para com Deus, seja a sua palavra e também a igreja. O Evangelho não nos conduz a uma religiosidade orgulhosa, legalista, que acredita que receber coisas de Deus vem por conta do seu próprio merecimento. E assim, então, à medida que eu reconheço meu merecimento, eu me torno então melhor do que outros. O Evangelho não nos conduz a isso. O Evangelho não nos conduz à imoralidade, mas sim à santidade. O Evangelho não nos conduz a brigas, desentendimentos, rivalidades, mas ao perdão, à graça e à misericórdia. O verdadeiro Evangelho nos conduz à piedade, a amar e temer a Deus, de forma que resulte em transformação de vida. Este é o verdadeiro Evangelho. Se nós queremos conhecer, Jesus nos ensinou algo nesse sentido. Que pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, à medida que nós cremos e conhecemos o Evangelho, nós somos conduzidos a amar e temer mais a Deus, de forma que isso é visto nas nossas vidas. E aí, queridos, cabe uma reflexão desde então. Será que a nossa vida, a maneira como você tem vivido, nos relacionamentos ao seu redor,
no contexto da igreja, seja no relacionamento de irmão com irmão, será que vemos piedade aqui dentro? Será que ao redor, quando nós lidamos com aqueles que não creem, não conhecem do Evangelho, será que eles veem que nós amamos e tememos mais a Deus? Ou será que a nossa vida tem mostrado um falso Evangelho? Muito mais uma religiosidade cristã do que necessariamente uma piedade que transforma, um amor e um temor ao Senhor. Porque Paulo sabe claramente que o objetivo do seu ministério é tanto promover a fé, o pleno conhecimento da verdade, para que isso cause piedade na vida das pessoas. E graças a Deus pela vida de Paulo, porque hoje nós estamos conversando sobre isso. E desejosos que isso aconteça em nossas vidas. Primeiro da fé, segundo do pleno conhecimento, e assim com o desejo de que isso nos leve a uma vida piedosa. Paulo nos diz então que este ministério, esse é o propósito do qual ele tem esse chamado, esse seu ministério diante de Deus e de Cristo Jesus. Mas é interessante, na continuação do texto, versículos 2 e 3, do qual é a raiz, do qual é a base da sua mensagem, o que comove, o que mexe Paulo a dizer essas coisas, não é só o chamado que ele tem, mas principalmente a esperança da promessa da vida eterna. Olha só os versículos 2 e 3. Ele diz assim: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Paulo nos diz ali que aquilo que ele escreve a Tito, mas também de forma geral, tudo o que ele nos escreveu, e nós temos agora então como algo para as nossas vidas, mas especificamente aquilo que ele vai escrever então a Tito. E certamente a realidade do qual nós temos nas Escrituras como um todo, seja pregado ou seja escrito pelo ministério de Paulo, Paulo nos diz que é enraizado na esperança da vida eterna. Escrevo na esperança da vida eterna. Não no sentido de que Paulo fazia isso para então ter a vida eterna, ou como se fosse uma ideia. Não, eu falo isso porque eu espero alguma coisa do futuro. Às vezes nós usamos esse termo esperança nesse sentido. Quando talvez nós gostaríamos que alguma coisa no futuro acontecesse, daí você diz, né? Essa é a minha esperança, né? É o que eu gostaria que acontecesse. Não é isso que Paulo está nos dizendo. O que Paulo está aqui nos dizendo é que uma vez que a vida eterna é certa, que essa promessa é verdadeira, eu escrevo estas coisas para você. Mas como Paulo pode ter tanta certeza disso? E ele nos diz neste mesmo versículo. Ele nos diz que ele escreve estas coisas na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Deus, ele não mente. Deus não é capaz de mentir, porque isso é contra o seu próprio caráter. Hebreus 6,18, ele nos diz, ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Paulo está dizendo que a expectativa da vida eterna é certa, e nós precisamos ter isso para as nossas vidas também, porque não é qualquer um que promete isso. A vida eterna é algo certo, não porque nós achamos que é legal pensar sobre essas coisas, mas porque Deus, o Deus que não é possível mentir, que é contra o seu caráter, do qual não vai mudar assim como nós, prometeu, e isso é certo. Queridos, nós mentimos uns aos outros. Isso é porque o pecado nos afetou. Mas Deus não mente. E uma vez que Ele é a própria verdade, uma vez que Ele não muda, sabemos que é impossível Deus mentir.
Como isso importa para nós? Qual a relevância de saber que temos um Deus que cumpre aquilo que prometeu para as nossas vidas? Importa porque nós podemos de fato confiar nessas promessas. Hoje Laurinha tem 1 ano e 3 meses. Sei que, se Deus assim quiser, ela vai crescer, não muito, mas pelo menos em idade. E eu sei que hoje ela já entende muita coisa que a gente fala, cada dia mais. Mas não tudo, obviamente. Mas eu sei que um dia ela vai entender melhor as coisas e ela vai acreditar nas promessas que eu fizer para ela. E se eu um dia disser que nós vamos fazer alguma coisa, ou que eu darei algo a ela, seja um presente ou algo que ela assim tanto deseja, ela vai acreditar naquilo que eu estou dizendo para ela. E isso vai acontecer porque ela acredita que o pai dela diz verdades para ela. Ela acredita que o pai dela cumpre sim o que promete. Mas, queridos, eu já sei, antes de prometer qualquer coisa, que eu não vou cumprir todas as promessas que eu tenho para Laurinha. Porque eu sei que o meu coração ele é pecador. Por mais que eu me esforce por fazer todas essas coisas, eu não vou conseguir. Mas eu quero ensinar a minha filha que por mais que ela tenha um papai que não consegue cumprir tudo o que promete, que ela pode ter um pai que esse sim, esse não vai frustrar ela. Esse sim vai cumprir tudo aquilo que prometeu a ela. Porque diferente de mim como pai, existe o Pai Celestial que não mente quando promete. E o ponto aqui, que é isso que Paulo está nos dizendo, que ele prometeu, sim, a eternidade, a vida eterna. E ele prometeu isso à igreja. E ele prometeu que um dia voltará e levará a sua igreja, o seu povo, para viver eternamente ao lado dele. Mas, queridos, perceba que o que Paulo está nos dizendo quanto à realidade da vida eterna é que ele está nos dizendo que isso é a raiz da sua mensagem. Obviamente, quando nós pensamos de que isso é a raiz da sua mensagem, compreendemos também que isso é a raiz da sua vida. É aquilo que dá esperança para ele, é aquilo que o leva então a escrever, compreendendo que todas essas coisas são verdade e que conduz à piedade. Porque a vida eterna é algo certa. Esta verdade, esta esperança, molda aquilo que ele faz, molda o porquê e o como ele faz, molda o porquê ele vive e como ele vive. Será que você poderia dizer as mesmas coisas aqui que Paulo? Será que você poderia pensar que a sua vida também ela tem sido enraizada na esperança da vida eterna? Se nós avaliássemos a nossa vida, se você tomasse um tempo ali, o que você diria? Diante dos planos que você tem feito para a sua vida. São planos na expectativa da vida eterna ou pensando só em coisas materiais e terrenas? Aquilo que você deseja para a sua família, para os seus filhos, são em coisas terrenas ou em coisas eternas? A razão que te faz se levantar da cama e ser feliz é porque as coisas aqui nessa terra estão indo bem ou porque existe um lar celestial que é muito melhor, que é muito mais prazeroso do que todas essas coisas que essa terra pode te oferecer? Ou será que nós temos vivido com a nossa cabeça aqui nesta terra, vivido para aqui, para agora e somente isso? Se eu posso responder do meu coração, é que sim. As minhas preocupações, as minhas ansiedades, os meus medos, são muitas vezes porque eu não tenho vivido na expectativa da vida eterna. Eu estou preocupado com aqui e com agora, sem me lembrar
que Deus, em sua graça, prometeu que me levará para viver eternamente ao seu lado. Paulo diz ali, encerra então neste versículo, dizendo para a gente no versículo 3, que essa esperança, ela foi confiada a ele, principalmente porque essa esperança se tornou conhecida através da pregação, no qual Deus o chamou também para fazer. A pregação deste Evangelho, para que este Evangelho anunciasse às pessoas, para que elas saibam da vida eterna. Queridos, eu acho que esse texto aqui, ele deveria nos fazer louvar a Deus pela vida de Paulo. Porque se o Evangelho um dia chegou a você, é porque quase que 2000 anos atrás, alguns poucos homens decidiram anunciar sobre este Evangelho que transformou a vida deles. Sobre este Jesus que veio, que viveu, que morreu e que um dia voltará. Estes poucos homens anunciaram a outros que assim este Evangelho se espalhou, ele cresceu, ele amadureceu, ele constituiu igrejas e ele permeou durante a história para que nós hoje pudéssemos também ter a pregação da palavra às nossas vidas, ao nosso coração, para que nós tivéssemos esperança da certeza da vida eterna. Louvado seja Deus por isso, porque Ele permitiu que isso acontecesse nas nossas vidas. Paulo então finaliza a sua carta aqui, o seu início da carta, a sua introdução à carta, dizendo a quem ele escreve. Como toda carta, precisa de um autor e um destinatário. E Paulo assim então diz para a gente, ali no versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. A primeira coisa que ele começa dizendo para a gente é que Tito é alguém do qual ele considerava como um filho, um discípulo do qual tinha ali caminhado com Paulo em todo esse tempo, mas o principal é porque também tem a fé comum em Cristo Jesus. E aí a saudação que Paulo diz, termina aqui dizendo para a gente nessa parte, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Saudação comum de Paulo também é dita aqui a Tito. Isso, para muitas pessoas, se tornou quase que um jargão gospel, né? Graça e paz e tudo mais. Não tem problema nenhum você dizer também essas palavras, contanto que você compreenda que elas não são meras palavras, mas são verdades, do qual nós temos para as nossas vidas, do qual leva as nossas vidas e conduz as nossas vidas. Esta graça que um dia nos alcançou e nos salvou e nos transformou, também é a mesma graça que continua conduzindo as nossas vidas. Paulo também nos diz que a graça me basta. É ela que nos sustenta para lidar diante das realidades terríveis deste mundo caído. É ela que nos traz esperança, é ela que nos purifica, é ela que nos sustenta, que nos torna santos. É essa graça que nos conduz. Assim também como esta paz, a paz que só Jesus pode oferecer. Não uma paz apenas interior, que sim, nós precisamos dessa paz para lidar com um mundo totalmente turbulento. Nós precisamos dessa paz para que as nossas ansiedades e os nossos medos sejam colocados diante de Jesus. Paulo nos ensina isso em Filipenses. Nós não andarmos preocupados por coisa alguma, mas lançarmos sobre eles toda a nossa ansiedade. E o Deus da paz guardará o nosso coração. Esta paz pode preencher o nosso coração diante deste mundo totalmente tribulado. Certa vez eu ouvi um colega pastor que ele me disse um pouquinho, quando a gente estava conversando sobre como estava sendo o ministério dele, daquilo que estava acontecendo, como ele estava lidando. E ele sempre foi um homem que eu considero muito sábio, muito inteligente, acima da conta. E ele disse em poucas palavras algo que tem levado na minha vida, que eu gostaria também que eu vivesse dessa forma, que sei que muitas vezes não tenho vivido. Dizendo ali sobre o seu ministério, ele disse assim: estou tentando viver pela graça e tentando levar outros a fazer o mesmo.
não vivendo pelo próprio mérito. Não vivendo porque achando que eu sou capaz, porque eu não sou. Seja de vencer os meus próprios pecados, seja de conseguir alguma coisa no meu próprio benefício, na minha própria força. Não sou capaz. Se tem algo de bom que Deus tem feito, é graça. Se tem algo de bom que Deus tem feito em mim, é graça. Se existem coisas e bênçãos que eu tenho recebido, é graça. Se existe até mesmo paz sobre a minha vida, do qual eu tenho desfrutado no mundo caído do qual nós vivemos, é graça de Deus sobre mim. E eu preciso tentar viver debaixo dessa graça a cada dia. Porque é isso que nós precisamos viver. Por isso Paulo então nos diz que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, este que é o nosso Salvador, esteja com Tito. Esteja presente na vida de Tito, conduzindo e guiando as nossas vidas. Queridos, o livro de Tito, então, tem este propósito, de nos lembrar sobre as verdades sobre o conhecimento desta verdade, das verdades do Evangelho, para que nós, assim, possamos ser conduzidos a uma vida de piedade, que não é mérito nosso, é graça de Cristo Jesus, mas com a expectativa e com a certeza da vida eterna. Porque, queridos, por nós mesmos, talvez a gente poderia até estar se reunindo para fazer muitas e tantas coisas. Quem sabe, até mesmo assistindo o jogo do São Paulo, que seria interessante, né? A gente poderia estar comendo uma pizza, a gente poderia estar fazendo uma festa, mas isso não nos traria nenhuma alegria que a certeza da vida eterna nos traz. E por isso nós estamos aqui hoje, reunidos porque cremos nessas verdades. Cremos na verdade do Evangelho que um dia nos alcançou, nos salvou, nos garante esperança, porque o Deus que prometeu não mente. Como grande ideia desse texto, Paulo escreve a Tito, reconhecendo o seu ministério que promove a fé, produzindo piedade e é baseado na promessa da vida eterna. Que nós vivamos em piedade, na expectativa da vida eterna. Vamos cantar em resposta a isso, desejando que de fato tudo o que nós fazemos, tudo aquilo que nós andamos, nosso caminhar diante desta vida, seja de fato debaixo do querer e da vontade de Deus sobre as nossas vidas.